Yo, seres humanos! Aqui é o Lu, designado nerd, e bem-vindos em mais um vídeo aqui na internet, no seu espaço nerd, geek, gamer, com notícias diárias. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já chega no like, compartilha com seus amigos, com pessoas que também possam curtir esse tipo de conteúdo, ajudando assim o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Vocês venceram. Qual é o pior tipo de vilão? Você pode pensar em um monte de coisas. Você pode pensar, é aquele frio que mata sem dó, é aquele que não percebe as coisas que faz, é aquele que simplesmente não tem pudor nenhum em executar seus planos. Sim, todos esses aspectos ajudam a tornar um vilão em algo memorável. Mas, pra mim, o pior tipo de vilão é aquele que vence. E hoje nós vamos falar então de um vilão que consegue incorporar bem esse lance de vitória, que deixa bem claro o quanto que ele venceu e o quanto que isso pode ser traumático no final das contas. Hoje nós vamos falar de John Doe, o vilão do filme Seven. Só avisando que esse vídeo talvez possua alguns spoilers. Na verdade vai ter spoiler sim. Então se você não quer ser spoilado, pausa o vídeo agora, vai assistir Seven. Se você cometeu esse pecado mortal de ainda não ter assistido esse filme, vai lá assistir. Depois você volta aqui e vamos trocar uma ideia sobre John Doe, o vilão desse filme. Nossa, que esquilo estranho. O filme Seven não é simplesmente uma obra-prima. É um filme feito no melhor dos anos de 99 e pegou a nata dos atores, a nata do roteiro, a nata da atmosfera e colocou isso em tela e mostra pra gente assim um clima totalmente soturno, sombrio, uma cidade que sempre tá chovendo, um clima de desesperança, as pessoas estão ali sempre meio que, sabe, acostumadas com o pior da humanidade. Aí nós temos o Agente Mills, que ele vem de fora desse cenário, ele traz todo um vigor novo, incorporando toda aquela aura do herói, de querendo ser o salvador, que ele acredita no certo, que ele pode fazer o certo, que ele pode ajudar as pessoas. E ele encontra o Somerset, que ele é aquele cara que já está anestesiado por toda coisa ruim que ele já viveu nesses anos de experiência. Essa dupla improvável acaba caindo na mão deles, no colo deles, uma série de crimes bizarros. Os dois detetives passam então a um jogo de gato e rato com a mente atrás desses crimes. Esses crimes tão absurdos, tão nojentos e bizarros. E a mente por trás desse tipo de coisa, que só poderia vir de um maluco, é sim um maluco. Aliás, é um maluco que não tem nem nome. Porque John Doe nada mais é que uma expressão que os americanos usam para Zé Ninguém. É o título, é o nome que eles dão quando uma pessoa é enterrada como um indigente, no caso. É alguém que não tem nome, é o Zé Ninguém. E é assim que esse John Doe se apresenta. Ele se entrega mais ou menos ali próximo ao final do filme, porque para concluir o plano dele, ele precisava se entregar. E isso que é o mais maluco, porque qual que é o plano do cara? É ele usar pessoas, usar membros da sociedade que ele julga como corrompida e nojenta e mostrar nessas pessoas os pecados capitais e, sei lá, através da punição desses pecados nessas pessoas, ele quer motivar um movimento, um esclarecimento nas pessoas, uma explosão mental, para que as pessoas acordem e deixem de pecar ou percebam quão imersas na imundícia eles estão. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner. Sim, John Doe é um exemplo de vilão maluco, porque ele realmente acredita no que ele está falando, ele não é aquele cara que faz o mal pelo mal. Para ele tá fazendo um bem, para ele tá fazendo algo vindo de um poder superior, ele tá ali embasado nas palavras santas para executar essas pessoas que estão pecando para ele de forma mortal. Então ele torna o pecado contra o pecador. Um obeso ele faz morrer de tanto comer, uma prostituta acaba sendo morta enquanto tá ali fazendo um programa,
uma pessoa que vive da imagem da vaidade é obrigada a escolher entre morrer ou ficar eternamente desfigurada. E cada pecado ele vai usando contra as pessoas e deixando os detetives presos nesse círculo até que chega o final. Porque o final é o mais genial. Porque o próprio John Doe também era um pecado. Ele também personificava um pecado em si e ele também tinha que ser punido. E a punição desse filho da mãe nada mais é que usar uma outra pessoa para finalizar com ele. E não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser o agente Mills, o herói do filme. John Doe has the upper hand. Mills! Here he comes. What? I wish I could have lived like you Shut did. up. What the fuck you talking about? Do you hear me, detective? Como eu disse anteriormente, o Mills, ele representa toda essa aura, essa coisa, sabe, do herói, o cavaleiro branco, naquele ambiente tão, sabe, pintado de sombras, de trevas. Ele vem para ser aquele fio de esperança que você, como telespectador, talvez possa se identificar. Você pode abraçar essa bondade dele, de querer ajudar, de querer mudar as coisas. E o John Doe também percebeu isso, e o mais importante, ele percebeu uma característica muito forte do Mills. A raiva, a ira. Em sua ânsia de querer fazer o bem, Mills acaba caindo nas mãos de John Doe. Porque para que ele pudesse ser morto como a inveja, que era o pecado que o John Doe escolheu para si, porque ele entendeu que ele era um invejoso, ele invejava a vida do Mills, ele acaba assassinando e esquartejando a esposa do agente Mills. Come, Wrath. Tell me she's alright! You made her a suspect, David. No! E o mais chocante é que a cabeça da mulher ele envia para o local que eles estavam e acaba sendo aquela coisa tão angustiante, porque ele estava dizendo que ia conduzir os policiais para os corpos de mais 2 possíveis vítimas, que é as que faltavam para fechar o ciclo de 7 assassinatos. E, bem, a descoberta que nós temos é que a esposa do Mills foi assassinada, ele tem essa descoberta junto com a gente, e a conclusão do plano era essa. A vingança do agente Mills sobre ele selaria a conclusão do plano dele, porque assim ele se tornaria inveja, enquanto o agente Mills se tornaria a ira, o último pecado capital. Seven é simplesmente incrível, é uma obra-prima do cinema. E é um exemplo claro de um vilão bem estruturado. E detalhe, não precisa muito dele, porque eu não sei de onde ele veio, eu não sei para onde ele vai, eu não sei onde ele cresceu. E nada disso importa para você entender o quão mal esse cara poderia ser com pouco tempo de tela que ele fica ali trocando ideia com os 2 agentes. Pelos atos dele, você percebe que ele é uma pessoa sistemática, e ele não tem medo, não tem noção de tempo, ele não tem problema o quanto que ele vai precisar chegar para concluir o plano dele. Ele é aquele cara que ele literalmente deu a vida pela conclusão do plano dele. Então, para mim, John Doe é sim um dos maiores e piores vilões do mundo do cinema. Mas me diz aí, vocês conheciam John Doe? Já assistiu Seven? Duvido que você não tenha assistido, é impossível a essa altura do campeonato você não ter assistido. Mas se você é um sobrevivente, assistiu, vamos trocar uma ideia nos comentários. John Doe é tudo isso mesmo? Bora aí fazer esse vídeo crescer além dos minutos que você está perdendo assistindo ele. E claro, se você chegou até aqui, poxa, ajuda no like, compartilha com seus amigos, com pessoas que também possam curtir esse tipo de conteúdo. Ajuda o canal a chegar mais longe a cada vez mais pessoas. Ajuda a gente a crescer. Na descrição também estão as minhas redes sociais, então ajuda o gordinho a dar aquela bombada no Instagram, no Twitter. Bora crescer fora do vídeo também. Aqui foi o Lu, Designado Nerd, se despedindo, e eu conto com você no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tiquitica.